Oi, meu nome é Graziele, da sala 2º A da Escola Primo Ferreira. Junto com a Mariana Silva e a Giovana Venâncio, vamos apresentar o trabalho sobre o Supremo Tribunal Federal, especificamente explicar sobre o que ele faz. O papel do STF na democracia brasileira. É fundamental saber localizar essa instituição em nosso sistema político. Por exemplo, no Brasil é caracterizado por 3 poderes, idealizado por Montesquieu, que dizia assim, abre aspas, o homem, quando ele tem poder, tende a abusar dele, fecha aspas. E para impedir desse abuso, Montesquieu formulou um sistema político com o princípio de freios e contrapesos. Essa divisão é o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. O funcionamento de cada um desses poderes e sua efetiva são essenciais para impedir o autoritarismo. No Brasil, o cargo mais alto do Poder Executivo é o Presidente da República. No caso do Poder Legislativo, ele é representado pelo Congresso, a Câmara dos Deputados mais o Senado. Já o Poder Judiciário tem no topo de sua hierarquia e o Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. A máxima instância do Poder Judiciário. Dentro dessa divisão, os poderes judiciários é responsável pela garantia do respeito à Constituição Federal e pelo cumprimento da lei. São parte do Judiciário os juízes, promotores, desembargadores e ministros do STF. O Supremo Tribunal Federal encontra-se no topo da hierarquia do Poder Judiciário. Nesse sentido, ele pode ser entendido como responsável pela lei máxima do país, ou seja, é o grande guardião da Constituição Federal. Dessa forma, cabe ao STF julgar ações dos estados brasileiros. Seu poder é de determinar o que está correto e o que não está correto, de acordo com o que dispõe a Constituição. É um árbitro, mas que não podemos ser arbitrário. Deve ser observado os preconceitos constitucionais mais fundamentais às decisões. O STF é composto por 11 ministros. Embora recebam essa denominação, o Supremo não é um ministério subordinado ao Executivo Federal. Por isso, os ministros do STF não estão na mesma hierarquia dos demais ministros de outras pastas. Quem pode ser o ministro do STF? Precisa possuir um notório saber jurídico e terá de ser um cidadão exemplar. Como ocorre a indicação do ministro do Supremo? Para se tornar um ministro do Supremo, é preciso receber uma indicação do presidente da República. Evidentemente, só pode ser indicado pelo presidente que cumpre todos os requisitos listados anteriores. Após a indicação do presidente, as capacidades do indicado são avaliados por uma sabatina do Senado, realizada especificamente pela Comissão de Constituição da Justiça. Sabatina é basicamente uma grande avaliação oral que são realizadas diversas perguntas sobre a Constituição Federal e sobre o tema jurídico e político. Essa avaliação pode durar várias horas. Ao final da sabatina, os membros de SSJ realizam uma votação secreta para votar se acreditam no indicado que possui notório saber jurídico ou não. Se o indicado recebe um parecer positivo da SSJ, é realizada uma nova votação no plenário do Senado. Essa votação também é secreta, são necessários 41 votos favoráveis entre os 81 cenários para aprovação dos indicados. Relatores. Relatores do STF são pessoas responsáveis por um determinado caso ou tema discutido pelo tribunal. O relator é uma pessoa destinada a acompanhar mais detalhadamente um caso, com a ajuda de juízes auxiliares. A Lava Jato, por exemplo, possui um relator no STF, o ministro Edson Fachin. Com o nome do cargo indicado, o relator é responsável pela elaboração do relatório sobre o caso. Neste relatório, ele dá um parecer sobre o assunto, ou seja, aponta a decisão que acha que deve ser tomada pelo tribunal. O relatório também contém fundamento legal que justifica esse parecer. Como acontece a troca de ministros do STF? Este é um cargo vitalício, ou seja, uma vez nomeado ministro do STF, a pessoa exerce o cargo até o fim da vida ou até se aposentar. Quando o ministro do Supremo morre ou se aposenta, inicia-se o processo de uma nova nomeação para o cargo.
É possível o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Sim, o impeachment dos ministros do STF está regulamentado pela Lei 1079 de 1950, que também regulamenta o impeachment do presidente da República. Esse processo passa por 3 votações no Senado. As 2 primeiras votações são realizadas com base em parceria de uma comissão especial, criada para analisar os casos. A última votação é feita a partir do presidente do STF. E o último passo é uma votação no plenário do Senado, precisando de 2/3 dos votos para a aprovação do impeachment. Estrutura operacional do STF, o presidente. Entre os 11 ministros do STF, um eleito é pelos demais para o presidente do Supremo. Esse mandato de duração tem 2 anos, sem possibilidade de reeleição imediata. Na mesma votação, é eleito também um vice-presidente, aquele que for segundo ministro mais votado para o presidente. Atualmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Fux, empossado em 2020. O presidente STF tem uma função de representar o órgão perante os demais poderes e de presidir as sessões plenárias, ou seja, os julgamentos nos quais todos os ministros participam. O plenário. Este órgão é composto pela reunião dos 11 ministros, de forma semelhante ao plenário da Câmara dos Deputados ou plenário do Senado. Cabe ao plenário julgar as questões de maior importância, quando está em um debate da ação do presidente da República, do vice-presidente, do presidente da Câmara ou do Senado. Também chega ao plenário a votação dos 11 ministros, caso haja alguma divergência entre as turmas. As turmas. Os ministros do STF são divididos em 2 turmas, cada uma com 5 ministros, sem a participação do presidente. Cada turma possui presidente próprio, que preside as sessões daquela turma. O cargo do presidente de cada turma tem de 1 ano. As turmas servem porque não há necessidade de 11 ministros para analisar os casos, e são responsáveis por casos menos graves, que não envolvem o executivo. Relatores. Relatores do STF são pessoas responsáveis por um determinado caso ou tema discutido pelo tribunal. O relator é uma pessoa destinada a acompanhar mais detalhadamente um caso, com a ajuda de juízes auxiliares. A Lava Jato, por exemplo, possui um relator no STF, o ministro Edson Fachin. Com o nome do cargo indicado, o relator é responsável pela elaboração do relatório sobre o caso. Neste relatório, ele dá um parecer sobre o assunto, ou seja, aponta a decisão que acha que deve ser tomada pelo tribunal. O relatório também contém fundamento legal que justifica este parecer. Na prática, o que faz o STF? O Supremo Tribunal Federal exerce a função de guardião da Constituição Federal, ou seja, cabe ao STF fiscalizar as ações do Poder Executivo e Legislativo, garantindo que eles atuem na normalidade. O STF atua como ele julga casos que esgotaram as instâncias inferiores, e o Supremo Tribunal Federal é a 4ª e a última instância jurídica no Brasil. E como um cidadão, você pode recorrer a alguns graus de jurisdição do Poder Judiciário brasileiro, caso saia perdendo em alguma ação judicial. Ele julga as ações do Presidente da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal pode derrubar algumas leis aprovadas pelo Congresso que forem julgadas inconstitucionais. O Supremo também tem o poder de determinar o impeachment de algum presidente da República, caso julgue que houve alguma ação violadora da Constituição Federal. O STF é um dos órgãos que pode iniciar o processo legislativo no nosso país, mas é importante mencionar que os ministros não têm a liberdade de propor o que vier na cabeça. E o STF tem a competência de propor apenas alguns tipos de projetos de lei, como projetos de criação ou extinção de cargos, fixação da remuneração dos seus membros, a alteração da organização e da divisão do judiciário. Os ministros do STF atualmente: Dias Toffoli, Luiz Funk, Cássio Nunes, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.